do Senhor. Aos nossos amados irmãos que estão em casa, também a nossa saudação em Cristo, e aos irmãos aqui presentes. Vamos abrir a palavra do Senhor, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 2, e quero também ler alguns versículos do capítulo 1, que nos ajuda na conexão desse estudo do capítulo 2 nessa manhã. Amém? Capítulo 1, vamos reler o versículo 12 em diante, e depois nós adentraremos em leitura no capítulo 2. Capítulo 1, versículo 12. Olha o que diz a palavra do Senhor. Atentos todos à leitura das Escrituras. Em nome de Jesus, leiam, prestem atenção à palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, só em releitura, e nós hoje vamos estudar, já começar a estudar o capítulo 2. Versículo 12 do capítulo 1 diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia. Apesar de ser blasfemo, perseguidor e insolente, alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que se eu era assim, essa pessoa, perseguidores, blasfemo, insolente, o que superabundou em minha vida foi a graça de nosso Senhor com a fé e o amor. Olha o que diz o versículo 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Qual a palavra que é fiel e digna de toda aceitação? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Olha para mim, Paulo está dizendo, eu sou um exemplo disso. Dos quais eu sou o principal dos pecadores. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia. Por quê? Que mesma razão? Por ser pecador, o principal deles. Para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, por tudo que ele fez, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Antes de tudo, olha a palavra de exortação de Paulo a Timóteo. Antes de tudo, antes de
qualquer coisa, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos nós, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente, sem enfeite, com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Queridos, apesar de ter lido todo o capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 1, a centralidade do nosso estudo hoje de manhã se dará dos versículos 1 até o 7 do capítulo 2. Eu quero mais focar com os irmãos hoje pela manhã nos versículos de 1 a 7 do capítulo 2. Meus amados irmãos, como nós temos ensinado aos irmãos ao estudo dessa carta, Paulo objetiva trazer orientações a seu filho na fé, codiscípulo de Cristo, Timóteo, sobre o pastoreio ali na igreja em Éfeso, e ele traz instruções práticas como esse jovem pastor, ele deve se portar no cuidado das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, no pastoreio das ovelhas do Senhor. Aqui nós vamos encontrar muitas recomendações práticas, obviamente todas fundamentadas nas Escrituras, são orientações, na verdade, espirituais, que o apóstolo Paulo está trazendo ao seu filho para que ele se porte bem no exercício do seu ministério, que houve a confirmação também por imposição de mãos, que Paulo orienta Timóteo que esse ministério que ele recebeu do Senhor foi confirmado pelas autoridades da igreja, foi confirmado pelos irmãos líderes, que ele deve exercer com toda a autoridade o ofício que o Senhor o confiou. Eu quero que os irmãos percebam muito bem essa questão que Paulo introduz a sua carta, se colocando diante de Timóteo como um exemplo da graça salvadora de Cristo. E o que Timóteo vai focar no exercício de seu ministério é a obra redentora de Deus em Cristo Jesus. Os problemas enfrentados pelos pastores daquela época, pelos líderes daquela época, pelos irmãos daquela época,
era a disseminação de uma falsa heresia, de uma falsa doutrina, de uma falsa doutrina, que procurava, objetivava tirar os irmãos do foco da salvação em Cristo Jesus e apenas em Cristo Jesus. Esse problema se repete também na igreja de Éfeso, e Paulo trabalha esse assunto também ali com seu filho na fé, Timóteo. Paulo, ele fala da graça de Deus na vida dele, tendo ele como exemplo. Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, me considerou fiel, designando-me para o ministério. Diz Timóteo, o ministério é um dom de Deus. O ofício do ministério é um privilégio. É um dom de Deus. Deus nos separa para cumprir uma missão honrosa em seu corpo. E ele não está especificamente dizendo apenas a pastores, ele está citando a si como exemplo pelo ministério que o Senhor o confiou. Todo membro do corpo de Cristo recebe o dom de Deus, o seu Espírito, para servi-lo em seu corpo. Portanto, irmãos, todos aqueles que são de Deus, que receberam o Espírito do Senhor, recebem esse ministério, o ministério que o Senhor o confiou para servir o Senhor, servindo ao seu corpo. E Paulo diz que isso é um privilégio, é a manifestação da graça de Deus, que Deus o considerou fiel, designando-o para o ministério. E Paulo diz quem eu era. Quem eu era? Um homem blasfemo, um homem perseguidor da igreja, um homem insolente, quem eu era. Mas a misericórdia de Deus se manifestou em minha vida. Deus sabe que o que eu fiz na ignorância e na incredulidade. Quando eu persegui a igreja de Jesus, eu fazia na ignorância por não conhecer a Cristo. Eu fazia na incredulidade, na salvação em Cristo Jesus. Eu sei que foi a graça de nosso Senhor que se manifestou em minha vida, a fé, o amor que há em Cristo que se manifestou em minha vida. E ele diz a Timóteo, esta palavra é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele está dizendo, Timóteo, essa mensagem é verdadeira. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa mensagem é central no Evangelho. Essa é a boa nova de salvação. Que Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Olha, Timóteo, essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso ministério. Fazer conhecida às pessoas a salvação em Cristo Jesus. Eu falo isso a partir de minha experiência, disse Paulo. Veio salvar e buscar os que se havia perdido, dos quais eu sou pecador, o principal deles. Por essa razão, me foi concedida misericórdia, para que eu servisse de exemplo. E Paulo dizia isso com muita propriedade. Paulo dizia isso com muita propriedade. Quando o apóstolo Paulo vai a Jerusalém ao encontro dos irmãos líderes da igreja, os irmãos começam a conversar que aquele a quem perseguia a igreja estava lá. Onde Paulo chegava no início de sua conversão, os irmãos davam conta da presença de Paulo porque era um perseguidor da igreja. E quando Paulo escreve isso a Timóteo, a misericórdia de Deus em minha vida foi abundante para denunciar a longanimidade de Deus para com o pecador, me tendo como exemplo para a salvação. É como Paulo dissesse a Timóteo, o ser humano tem jeito. O homem ruim, pecador,
miserável. Tem jeito. Olha para mim, Timóteo, como eu era. Terrível. Mas o que se manifestou em minha vida? Misericórdia do Senhor. E a sua misericórdia foi denunciada em longanimidade. Completa longanimidade. Para que eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Para que eu servisse de exemplo para todos aqueles que hão de crer nele para a vida eterna. E ele diz a Timóteo, seja essa a admoestação minha a você. Vamos perseverar no exercício do ministério, para que as pessoas centralizem, conheçam a fé, a boa consciência, a salvação em Cristo, que alguns têm até rejeitado. Não entenderam, não tiveram a mente renovada em Cristo Jesus, naufragaram na fé, por rejeitarem a boa consciência, a verdade do Evangelho. E agora, trazendo orientações mais precisas sobre a ordem pública, sobre a ordem do culto público. Quando os irmãos estiverem reunidos, a fim de adorar o Senhor, e as palavras orientadoras de Paulo a Timóteo, os comentadores entendem que Paulo estava orientando Timóteo acerca do culto público. E ele fala assim, antes de tudo, antes de qualquer coisa, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Pessoas como os reis, orem em favor dos reis e de todos os que são investidos de autoridade, que exercem autoridade. Orem com que propósito? Qual o resultado dessa oração? Para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isso não é ruim. Isto é bom e Deus aprova. Isto é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Meus amados irmãos, se existe uma coisa em nossa jornada cristã que não deve faltar em nenhum momento em nós, é a oração. Você pode ir até compreensível que você não seja tão pronto em tantas coisas, com exceção do conhecimento da palavra. É até compreensível que você não seja pronto em algumas coisas. É compreensível que você precise trabalhar, levar o sustento para a sua casa e família, por isso precisa labutar, e não tenha tempo para exercer algumas atividades ministerialmente falando. Mas a oração é inegociável. O conhecimento da palavra é inegociável.
A oração e o conhecimento da palavra deve ser base, centralidade em nossas vidas. Por que nós temos que pensar assim? Porque nós temos o entendimento, segundo as Escrituras, que nós vivemos para cumprir um propósito de Deus. Vocês não estão entendendo? Se nós vivemos para cumprir um propósito de Deus, qualquer coisa que nós fazemos diz respeito a esse propósito de Deus que nós fomos criados por Deus para cumprir. E se nós vivemos para cumprir um propósito de Deus, nós temos que denunciar a nossa total dependência no Senhor, e isso é denunciado pela oração. O que é que nós podemos fazer sem consultar aquele que nos criou para um propósito? Que passo nós podemos dar em nossas vidas sem consultar aquele que nos criou para um propósito? Deus nos deu um manual de nossa vida, as Escrituras, para nós vivermos. O salmista disse que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O Senhor nos deu a rota a ser seguida, mas dependemos de Deus para trilhar essa rota. E a oração é central. Deus nos criou para cumprir um propósito. Todas as coisas provém de Deus. E não apenas provém de Deus. Tudo que Deus criou com um propósito. A nossa existência tem um propósito, não para um fim único em nós. Nós não podemos viver de maneira que nós vivemos para cumprir um propósito pessoal. Eu não vivo para cumprir um ideal pessoal. Eu não posso entender que vivo para cumprir um desejo pessoal. Por isso a recomendação nas Escrituras, buscai as coisas lá do alto. Porque você não vive para você. Sua vida não é sua. Você vive para Deus. E como eu entendo que vivo para Deus, se eu não denuncio a minha dependência nele, em oração? Irmãos, é paradoxal. Nós dizemos que vivemos para Deus, nós dizemos que somos do Senhor, nós dizemos que a nossa vida pertence a Deus, mas vivemos sem um conhecimento das Escrituras que denuncia a vontade de Deus. E vivemos de maneira deficitária na prática da oração, que é a nossa conversa com aquele que nos criou para fazer o que temos que fazer. Existem muitos cristãos que só recorrem a Deus quando alguma coisa falha. Existem alguns cristãos que só buscam a Deus em oração quando ele não consegue fazer o que ele quer fazer, o que ele acha que tem que fazer, que dá errado. Está tudo errado. Nós discussamos algo e vivemos de maneira contrária. Se as nossas vidas de fato são do Senhor, nós temos que viver em conformidade com sua vontade. E aí, o que temos que fazer? Conhecer a sua vontade e depender dele para viver assim. Viver dessa maneira. Quem tem esse entendimento investe a maior parte do seu dia em oração.
quando sugeriram para resolver um problema de distribuição de alimento entre as viúvas na igreja do primeiro século, os apóstolos, Pedro liderando, disse: olha, nós vamos nos dedicar à pregação e à oração. Os irmãos façam isso. Nós não podemos perder o foco. A pregação e a oração. Tudo é do Senhor, irmãos. Tudo é do Senhor. As nossas vidas são do Senhor. Deus nos criou. Quando você vai no mercado comprar um aparelho eletrônico, por exemplo, você vai comprar uma televisão novinha. E junto à televisão você recebe um manual. Como você tem que usar aquele aparelho. Foi criado pelo homem. E acoplado vem as instruções para uso. Nós somos criados por Deus. Está aqui o manual de uso. As Escrituras. Fora das Escrituras não funciona direito. Se nós vivermos de maneira contrária às Escrituras, não estamos vivendo com o propósito ao qual fomos criados. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala uma coisa muito séria. Ele diz, de maneira alegórica, que Deus criou um vaso para honra e um vaso para desonra. Que até mesmo aqueles que não correspondem à bondade de Deus, à santidade de Deus, o caráter de Deus em justiça, essas pessoas também cumprem um propósito de denunciar a grandeza de Deus. Ou seja, até o camarada ruim, que faz o que não presta, classificado nas palavras de Paulo aos Romanos como vaso de desonra, ele vive para cumprir um propósito de Deus. Por isso Paulo está dizendo aqui: dou graças a Cristo, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Deus me pegou, que era um vaso de desonra, e me transformou no vaso de honra. Louvado seja o nome de Jesus. Ele vem mostrando que toda a ação é de Deus. Paulo procura mostrar a Timóteo que toda a ação é de Deus. É Deus que faz todas as coisas. E quando ele introduz o capítulo 2, ele diz: antes de tudo, ora. Antes de qualquer coisa, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todas as pessoas. Você quer fazer um trabalho aí, Timóteo, em Éfeso? Um trabalho na centralidade da vontade de Deus? Você quer fazer um trabalho que exalte a Deus? Você está aí porque Deus mandou você estar aí. Você está no ministério porque Deus te separou para o ministério. Deus te concedeu o dom. Isso foi confirmado pela imposição dos irmãos. Você está aí para cumprir um propósito do Senhor. Agora, no cumprimento desse propósito, o primeiro passo que você tem que dar é orar. Eu não estou entendendo, irmãos? Que tudo que nós temos que fazer tem que ser a base da oração. O diabo sabe disso, irmãos, da preciosidade que é o nosso serviço fundamentado na oração.
Sabe o que ele faz? Lança desânimo. Mostra outras prioridades em nossa vida. Diz que nós temos outras coisas mais importantes para fazer. Nos enche de tantas coisas, e às vezes até atividades que nós exercemos em nome do Senhor, mas não denunciamos a nossa dependência em Deus pela oração. Eu falo aos irmãos como exemplo, George Miller, aquele homem de Deus que viveu no passado, na Europa, que investia 2, 3 horas do dia nas primeiras atividades orando. Antes de fazer qualquer coisa, dedicava o maior tempo possível orando. E não fazia nada sem que orasse 2, 3 horas antes por dia. Mostrando a dependência de Deus. Recentemente, eu ouvi de um membro aqui da igreja: pastor, como eu tenho orado. Como tem sido diferente. Como orar antes das coisas é necessário. Paulo está mostrando com isso 3 coisas. Primeiro, a primazia da oração. Que a oração deve estar em primeiro lugar. Primazia na oração. E a oração, em segundo lugar, ela tem suas variedades. É difícil você perceber entre as 3 primeiras variantes da oração a diferença entre súplica, oração e intercessão. Porque até o próprio Calvino diz que é muito complicado fazer a distinção dessas 3 variantes da oração. Mas há quem diga que a súplica é a exposição da necessidade. É você chegar diante do Senhor se expondo, mostrando de fato qual sua real necessidade, dizendo ao Senhor especificamente do que se trata. Há quem diga que há essa diferença na súplica. Há quem diga que orar é adorar. É você chegar perante o Senhor em adoração. Reconhecendo. O Senhor fez. O Senhor criou. O Senhor fez com propósito. Me ajuda a conhecer. Me ajuda a viver assim. Orar é adorar. Adorar. Reconhecer. Maravilhosamente. Há quem diga que intercessão no pensamento da antiguidade é quando alguém se punha perante o rei em favor de outrem. Mas sempre perante o Senhor, na percepção de Paulo, seja na súplica, expondo especificamente a necessidade, a oração em adoração, ou a intercessão perante o Senhor em prol de alguém. E há quem diga que ações de graças é a variante da oração, que expressa gratidão. É uma atitude de reconhecimento. Ações de graça é reconhecer. E nós vivemos essas variantes em nossa expressão de oração a Deus. Há momentos que nós nos colocamos na presença de Deus pedindo muito por alguém.
Na maioria das vezes, por nossos familiares, pelas pessoas do maior ciclo de amizade. Súplica, expressando especificamente o teor da oração. Ontem à noite, por volta das 11 e pouco, uma pessoa me chamou no telefone. Pastor, está acordado? Eu respondi porque eu estava, né? E quero que ore por uma pessoa. Foi internada outra vez no Pedro I. Saiu essa semana, o médico achou que estava bem, mas voltou. E agora está entubado. E eu orei. Foi uma oração de intercessão. Oração de súplica. Orei especificamente por aquela pessoa. Me coloquei perante o Senhor pedindo por ela. Pedindo por ela. Mas essa semana, quantas vezes eu me pus na presença do Senhor em oração, dizendo ao Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez isso na vida dessa pessoa, porque o Senhor fez isso em minha vida. Isso é gratidão, isso é ações de graças. O que Paulo está ensinando? Antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Antes de tudo. Esteja primeiro diante de Deus. Você não pode fazer nada sem estar primeiro diante de Deus. O irmão já imaginou como seriam as nossas vidas se nós estivéssemos primeiro diante de Deus em oração antes de fazermos qualquer coisa? Quantas coisas nós fazemos passando os pés pelas mãos? Quantos erros nós cometemos por falta de oração e obediência às Escrituras? O Senhor diz, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É verdade, irmãos. Por todos os homens. Em favor de todos. Sabe por quê? Porque a oração alcança todos. O poder da oração tem um alcance que transpõe barreiras. A oração nos faz ir aonde fisicamente nós não podemos ir. A oração nos faz conquistar aquilo que as nossas limitações nos proíbem. Porque é Deus que faz. Denuncia o alcance da oração por todos os homens, porque a ação de Deus é sobre todos os homens. Porque não é só um segmento que está sob o controle do Senhor, mas o Senhor controla todas as coisas. Porque Deus é soberano. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Antes de tudo, Timóteo, antes de pregar, antes de ensinar, antes de exortar, antes de fazer qualquer coisa, nessa cidade, pelos homens, se coloca diante de Deus em oração, por eles, porque é Deus quem faz. Se é Deus quem faz, você não se antecipe a Deus. Se é Deus quem faz, você não se antecipe a Deus. Se é Deus quem faz, você tem que conversar com Deus
primeiro. Ore. Ore por todas as pessoas. Ore pelos reis. Sim, ore pelos reis. Ore em favor dos reis. E também de todos os que exercem autoridade. Tem os governantes, mas tem outros que exercem autoridade. Por exemplo, em nossa atualidade. Ora pelo prefeito, mas também ora pelos vereadores, estão investidos de autoridade. Mas também ora pelos comandantes dos batalhões aqui da cidade. Ora pelos secretários. Ora por todos os que estão investidos de autoridades, que exercem autoridade. Mas qual é o propósito de fazer isso? Para que Deus haja na vida deles em nosso favor. Haja na vida dele em favor de vocês. Meus irmãos, aqueles que ali Paulo escrevia, estavam vivendo também perseguição. Aqueles irmãos estavam vivendo uma era perseguida. Qual era o conceito daquela época? Adorar o imperador romano. Tributar o imperador romano. Quem era para ser conhecido como Senhor era o imperador romano. Daí Paulo diz, antes de tudo você ore, porque é Deus que é o Senhor de todas as coisas. E Deus incide sobre qualquer autoridade. Porque não existe nenhuma autoridade constituída que não tenha sido de Deus. Ele está em cima, acima de tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Porque você tem que orar pelos reis, pelas autoridades, para que se viva vida mansa e tranquila. Quer que Deus haja? Quer que Deus haja? Eu vou citar um exemplo em nossos dias. Olha para mim. Vou citar um exemplo em nossos dias. Nós estamos vivendo uma pandemia terrível, em que as pessoas estão sofrendo fisicamente pela enfermidade, estão sofrendo financeiramente por causa do desajuste econômico, estão sofrendo relacionalmente pelas perdas de pessoas amadas, estão sofrendo de diversas formas. As autoridades não sabem o que fazer. E ainda, por cima, o orgulho, vaidade e soberba humana em que os homens estão brigando entre si pelo poder, enquanto os demais sofrem. É uma vergonha. Disputas pelo poder enquanto muitos padecem. Você está vivendo, as pessoas estão vivendo vida mansa e tranquila. Aumento em preço do que você precisa para consumo. Os necessitados não têm como ser bem atendido. Recursos sendo desviados para usufruto pessoal, ao invés de alcançar a necessidade do pobre. Você está vendo vida tranquila? Comércio fecha. Pessoas se quebram financeiramente. Você está vendo vida tranquila, mansa e tranquila? Deus pode mudar tudo, ou não? Deus pode mudar tudo ou não?
que está faltando? O que está faltando da igreja? O que está faltando da igreja, irmãos? Paulo disse: se orar, a coisa muda. Para que vivamos vida mansa e tranquila. Ore pelos reis. Ore pelas autoridades. Para que vivamos vida mansa e tranquila. Dobra teu joelho e ora a Deus em favor do governador, do prefeito, das autoridades. Ora a Deus pelos cientistas. Ora a Deus. A ação vem de Deus e não desses homens. Mas o segredo está em você falar com Deus para que Deus haja através desses homens. Quem vai agir é Deus. Quem vai fazer é Deus. Mas onde está o start? Onde está o start? Na oração. Na oração. Muitos irmãos estão murmurando, ao invés de orar. Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Tem hora que você vai só orar em adoração. Ó Deus, obrigado porque eu tive esse vírus, mas ele não desenvolveu uma doença trágica em minha vida. E o Senhor me deu livramento em meio a tantos outros, mostrando assim a sua graça, a sua bondade para comigo. Estou aqui, Senhor, não tive complicações tão severas como muitas pessoas. Ora, você está orando em adoração. Ora, você está intercedendo. Senhor, ajuda com que não haja desvio dessa proteção às pessoas. Está intercedendo. Mas tem que orar. Tem que orar. Ontem, ou não sei se foi antes de ontem, o governador do Rio de Janeiro sofreu impeachment na sexta-feira e ontem foi empossado o que estava em exercício. Alegando o quê? Corrupção. Desvio de verbas destinadas à saúde no período da pandemia. Foi o que alegaram. Que na igreja que não está orando por essas pessoas. A igreja está acuada. E não ora. A igreja entrou em desespero igual a todas as outras pessoas. E não ora. Para que haja vida mansa e tranquila. Com toda piedade, respeito. Paulo diz: Timóteo, haverá respeito. Haverá respeito. Haverá piedade. Nós estamos vivendo respeito hoje, irmãos. As pessoas estão desrespeitando. No frenesi terrível de ambição, as pessoas estão se desrespeitando. Noticiar uma enfermeira ou falsa enfermeira, que supostamente está vendendo soro, aplicando às pessoas como se fosse vacina. Falta de respeito. Pastor, onde está a culpa? Falta de oração da igreja. Para que haja respeito e temor. A igreja é culpada. A igreja é culpada porque não ora. Quer ver Deus agir, mas não paga o preço em oração. Paulo diz a Timóteo: isso é bom.
e aceitável diante de Deus. Que as pessoas conheçam a salvação em Cristo. Timóteo, faça isso para que as pessoas conheçam a salvação em Cristo. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui é uma briga, alguns num caráter universalista, diz Deus quer que todos sejam salvos. E essa perspectiva que Paulo coloca aqui não é uma perspectiva individualista. Não é que Paulo está dizendo a Timóteo que Deus quer que todos os homens se salvem da condenação eterna, individualmente. Porque se fosse assim, Deus salvaria todos, porque Ele tem poder para isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Deus não faz distinção nem de raça, nem de cultura, nem de posição social, nem rico, nem pobre, que Deus alcança todos em todos. Que Deus alcança de todos. Aliás, que Deus alcança seja rico, que Deus alcança seja pobre, que Deus quer que todos se salvem distintamente. E não no caráter individualista que todos serão salvos, que nós não acreditamos no universalismo, que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Muitos comentaristas dizem assim, sabe por que Paulo falou isso? Porque Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo, é o contrário do que os gnósticos pregam. Os gnósticos pregam que só um grupo seleto que alcança o nível máximo do conhecimento alcança a salvação. E é só esse grupo elite que vai ser salvo para os gnósticos. A obra de Deus é diferente. Ele vai buscar e salvar o que há perdido em todas as nações, culturas, povos e raças. Irmãos, a palavra de Deus não entra em contradição. Porque veja o que diz o versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Não falou que todos vão crer, disse para todos os que hão de crer. Aqui não está dizendo que ele quer que todos sejam salvos, no sentido de que todos irão ser salvos. Mas no sentido de que há salvação em toda raça, língua, povo, etnia. Meus queridos irmãos, por que ele está falando isso? Paulo diz, sabe por quê, Timóteo? Porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. É a vontade de Deus que prevalece, Timóteo. É a vontade de Deus que prevalece, portanto, ora, porque é a vontade de Deus que prevalece. Há um só Deus, não existe deuses. O imperador não é Deus, só existe um que é Deus, o Deus criador de todas as coisas. E deu o seu Filho para a salvação do homem perdido. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Aproveita a oportunidade, Timóteo. E prega essa palavra que é digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. É assim, irmãos. Graças a Deus, é assim. Deus salva em Cristo. E Paulo encerra esse fragmento dizendo, para mostrar que é um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade. Deus me escolheu como pregador
e enviado. Apóstolo aqui é enviado. Deus me separou para pregar essa verdade, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, que é Jesus Cristo. Ele disse: eu falo a verdade, eu não minto. Deus me separou por mestre aos gentios, na fé e na verdade, sendo eu um exemplo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos ajude nesse fragmento, na palavra de Paulo a Timóteo, palavra de conselho. O que é que fica em centralidade? O poder da oração. A necessidade da oração. A centralidade da oração para a realização do ministério. Não faça nada antes de orar. Não exerça nenhum ministério se não for fundamentado na oração. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Amém, meus queridos?